Segue o líder! Quaraquaquá, viu? 44 pontos. Gente, vamos falar aqui sobre essa boa campanha do Sport. Falar sobre o jogo justamente do Sport e Vila Nova. Falar sobre o jogo contra o Novo Horizontino ontem, que a gente tá embalado, a gente tá líder agora. E também falar um pouquinho sobre a seleção brasileira, né, que infelizmente foi desclassificada. E falar um pouquinho sobre as notícias dentro do esporte, né, sobre alguns memes, alguns jogadores que estão sendo contratados aí. Fique ligado. Solta a vinheta. Vixe! Bom, pessoal, vamos começar falando sobre Sport Vila Nova, né? Vamos falar o que aconteceu naquele jogo. Loucura! Bom, foi um jogo truncado, foi um jogo de laicar. Era Sport atacando, depois Vila Nova atacando. Foi uma intensidade muito grande, até pelo visto do campo do Vila Nova, não ser um campo muito grande. E sempre fica aquele jogo, como se fosse futebol de salão, laicar. Foi um jogo que a gente pode até rir um pouquinho, né? Com a semelhança que acontece, né? Com o que aconteceu, justamente do meme do Ronaldo Kroos, né? Bem, o cara tá com a idade Tony Kroos. Então, Ronaldo, é daí pra cima, meu irmão. Se inspira nessa... Que coisa, bicho. Imagina o orgulho de Ronaldo, hein? Tony Kroos lembrou dele. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Que deu aquele passe pra Juba e Juba matou o goleiro do Vila Nova. Foi uma beleza, uma pintura. O que a gente vem comentando aqui é justamente sobre isso. Primeiro, a questão do resultado. Isso. Né? Foi um resultado fora de casa, mais uma vitória fora de casa. Eu acho que o clima do jogo foi um clima muito caseiro. Né? O campo do Vila Nova realmente contribui, é um campo pequeno. Né? O próprio time do Vila Nova, ele é um time que ele tem umas bases muito parecidas com o nosso campeonato aqui, pernambucano, regional. E aí ficou muito mais tranquilo, acho que foi favorável ao Sport. Né? Essa questão do meme, ou assim, foi uma coisa que foi uma injeção de ânimo, né? Vamos dizer assim. Foi assim, justamente como o pai falou, assim como o Vila Nova gosta de jogar, ele também deixa jogar. Isso. E assim, foi como a gente viu. E, poxa, a questão do meme é uma forma de incentivo. Eu percebi que nesse jogo, porque assim, o Sport fora de casa parece que ele é um outro time, muitas vezes, é uma coisa que até eu percebo. E a gente acha, pelo menos na minha visão, que ele vem abaixo. Nesse jogo não, o Sport estava concentrado, estava lá, estava tentando encontrar os espaços, estava sendo ativo, e era uma coisa que eu sentia que faltava. E nesse jogo aconteceu. E a gente teve a nossa vitória, né, com o Luciano Juba, que é tão criticado, mas nesse jogo o homem embalou, jogou bem demais nesse jogo. Não só nesse jogo, assim, se a gente for ver a retrospectiva da temporada de Juba no Sport, né, ele foi muito importante. 18 assistências, ou foi 19, 18 gols. Então assim, minha gente, a gente fica sentido com certos resultados que a gente gostaria que fosse diferente, o do jogo com o São Paulo, o do jogo com a final contra o Ceará. Mas a gente tem que ver que no geral o cara contribuiu demais para a temporada boa do Sport. São 102 gols. Né? E nisso a gente, com o resultado da classificação, como é que ficou, né? O Vila Nova desceu, mas se não me engano atualmente é o 7º, e o Sport aí embalou, até foi líder por um certo momento, né? Mas depois o Vitória ganhou contra o ABC e aí a gente ficou em segundo de novo. E derrubou o técnico e tudo, né? Foi, a gente acabou, o Luciano Juba acabou com a carreira do técnico do Vila Nova. Que maldade você fez comigo. E aí, gente, a gente vai entrar, né, nos comentários do Novo Horizontino, que foi um jogo muito pegado também. Os times de São Paulo eles têm um ótimo preparo. Né? Haja vista que o Sport ainda tem mais 4 jogos seguidos com o time de São Paulo, né? E aí vai ficar a alternância. Em casa e fora a gente tem 2 jogos seguidos. Né? A gente teve esse jogo com o Novo Horizontino, que foi um jogo assim, decidido mais uma vez nos detalhes. O goleiro pegou muito, tá? Então, assim, teve também as falhas de Love, né? Que assim, a gente percebeu que dava para Love fazer pelo menos daquelas três tentativas que apareceram para ele, né? Mas assim, o Sport não deu resultado, foi um bom resultado que a gente ganhou. Isso. Mas assim, a gente percebe que poderia ter sido melhor, né? Mas minha gente, a gente emplacou 4 vitórias em casa, seguidas. São 12 pontos. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Tá certo, 12 pontos. E aí assim, o que eu passo para vocês aqui,
o jogo, o Sport começou com a mesma pegada que teve com o Vila Nova, Com certeza. certo? E aí ele decaiu um pouquinho no segundo tempo, que por coincidência foi justamente onde saiu o gol do Sport, né? Numa jogada que Filipinho chutou quase sem ângulo. Foi o cruzamento de Labandeira, né? Que finalmente funcionou um pouquinho, né? Labandeira ontem, mas deu certo, porque assim, Labandeira tá precisando melhorar ainda. Acredito que seja por causa talvez da lesão ou falta de ritmo. Pegar confiança, né? Pegar uma confiança, né? Ele tem que estar essa disputa, ele e Edinho também, né? Então, assim, deu certo ontem e Labandeira conseguiu dar assistência para Filipinho e a gente saiu com a vitória. Agora a gente somando 44 pontos, né? Já aí dá uma descolada pro quinto, também é uma gordinha boa. 7 pontos. Logo perdeu alguns gols. Realmente assim a gente vem percebendo que ele não está conseguindo, né, manter o nível. Porque assim, foi muito cansativo, gente. Perceba, a gente teve um jogo quarta-feira. Aí a gente já teve um jogo sábado. Os caras não tiveram tempo de tomar fôlego. Eu não estou suportando mais. Então a gente tem que dar o desconto ao cara também. Porque 2 jogos atrás o cara foi decisivo. É verdade. E dando uma menção honrosa assim, né, eu acho que foi um selinho assim, um trevo de 4 folhas pra gente, foi a camisa do Sport, né, um novo padrão. Em homenagem a Ariano Suassuna. Em homenagem a Ariano Suassuna, que a gente estreou ela com uma grande vitória, né, e agora a gente tá como líder agora. Nós somos os líderes. 44 pontos, Vitória joga amanhã, segunda-feira. Kaká secada. Vamos dar aquela secadinha. E vamos já entrar em um outro quadro, gente, que vai ser falar um pouquinho sobre a seleção. Eu sei que a gente não comentou muito, né, sobre a seleção também, muitas vezes a gente não tem como acompanhar todos os jogos que a gente gostaria. A dinâmica da gente realmente é um pouquinho puxada. É meio difícil, mas a gente tá por dentro um pouquinho sobre o que vem acontecendo, né? A gente, infelizmente, a seleção não classificou, não passou de fase, no caso, né? A gente saiu na primeira fase. Infelizmente, Marta termina a carreira dela na seleção nessa temporada aí. E assim, você vê que foi no detalhe, né? Foi uma vitória, um empate e uma derrota, tá? E assim, eu acho que o ponto que a gente pode dizer aí, veja como o detalhe define uma situação. O Brasil tivesse empatado com a França, né? Foi um gol, 2-1. Foi a derrota que o Brasil teve. Teria feito 5 pontos e aí, provavelmente, pelo saldo de gols, teria passado. Né? Ia pegar a Colômbia em vez da Jamaica pegar a Colômbia. Mas assim, acontece. E aí quem acompanha futebol entende, né, que o detalhe faz muita diferença. E é uma coisa que, assim, infelizmente acontece. Por exemplo, o Sport teve 4 jogos, 4 temporadas que foi mal, tava ruim, tava péssimo, mas conseguiu se erguer. Da mesma forma o Brasil também vai conseguir. Assim, tem muitas coisas que eu acho que o pessoal está especulando na imprensa, por exemplo, é a saída já da técnica. Pia, né? No caso. E talvez não seja a melhor opção. Poxa, talvez ainda precise ser um reajuste, ver o que foi aconteceu, se foi uma coisa antes ou depois, se foi dentro do jogo. E a gente é uma coisa que acontece, seguinte, é de jogo. Futebol. Para quem acompanha futebol há muito tempo, tem que ter paciência. Às vezes as coisas não acontecem, não significa que da próxima vez não vai fluir. Então, sim, vamos virar essa página e vamos torcer para que nos próximos campeonatos, nas próximas edições das Copas femininas, a gente possa ter melhores resultados. Porque inclusive está em grande evolução. O futebol feminino está tendo representatividade, está evoluindo como esporte. Então, assim, vai dar certo e vamos esperar para a próxima temporada, gente. E tá chegando aí nova contratação, viu? Roberto. Eu voltei agora pra ficar. O venezuelano, lateral da seleção venezuelana, lógico, né? E esse cabo, ele tava no futebol do Chipre. E aí uma pergunta assim, não, mas já fechou a janela de contratação. Mas ele tava sem clube, né? Quando abriu a janela. É uma determinação, gente. Assim, eu sei que a gente vai estar o pensamento assim fechado de eita, acabou a janela, não pode contratar mais. Mas tem uma liminar que autoriza determinados tipos de contratação, que é no caso desse Roberto. Esse cara sou eu. E ele já estava sem clube antes mesmo de abrir a janela. Então o Sport pode contratar jogadores assim, né? Isso. É uma forma de o Sport trazer
reforços para o nosso time. E assim, a gente torce, minha gente, porque assim, Cariús é um cara que ele já estava bem entrosado com o clube, né? Essa contratação do Roberto vem para suprir essa necessidade. É porque assim, Filipinho não vai conseguir. De qualquer forma, estava improvisado também, né? Não vai conseguir aguentar essa carga sozinho, né? É uma coisa que até muitas vezes Anderson Moreira fala nas coletivas dele, que a função do lateral é muito desgastante, porque o cara vai para atacar e depois tem que voltar. É nessa intensidade física, E né? aí o cara tá sujeito a fazer falta. Terceiro amarelo, Pois é, já tá fora. E aí, vai botar quem? Porque assim, Chico seria uma opção, mas não é da posição. Ele é zagueiro de origem e muitas vezes atua ali só para, vamos dizer assim, né, tampar o buraco, porque o cara que não é da posição, ele vai só, né, fazer o feijão com arroz. Mas as duas últimas notícias falam sobre a volta de Jorginho, que graças a Deus aí ele já tá podendo jogar com bola. E também a suspensão de Peglo, que os 8 jogos ele já matou, graças a Deus. Já vai poder jogar. É uma alternativa, né? Não sabemos se ele vai jogar ou não. Contra Tombense. Contra Lá em São Tombense Paulo. já pode jogar. Que a gente já tava esperando esse rapaz vir faz tempo já. Vou fazer uma previsão aqui, viu? Torcida pernambucana, presta atenção. 2024, o Sport na primeira divisão. O Náutico vai subir, sim, para a Série B. O Retrô também sobe para C, para ajudar o nosso querido Santinha, né? Porque faça uma reflexão, torcida de Santa Cruz. Mesmo que a SAF seja aprovada, entendeu? Se o Retrô não subir para a Série C, o Santinha fica sem calendário no segundo semestre. Torcida pernambucana, vamos se unir. Esqueça a rivalidade, a gente não está nas mesmas séries e a gente tem que torcer para que o nosso campeonato pernambucano seja cada vez mais competitivo. É uma coisa que é importante, beleza, tem a questão da competitividade, Sport, Náutico, Santa Cruz, tal, agora a Retrô, né, que está vindo como uma terceira potência, né, já excluindo o Santa Cruz, muitas vezes o pessoal está dizendo assim. Mas é importante ver que nossos times de Pernambuco tem uma força, né? Tem uma tradição força no futebol brasileiro, tradição. né? É tradição. A gente não A pode... gente não gosta de vocês, a gente não gosta de vocês quando a gente joga contra vocês, mas a gente ama vocês, a gente gosta. É porque assim, não. é o que a gente pontua muitas vezes, eu bato muito nessa tecla. Campeonato pernambucano não vem sendo parâmetro para gabaritar time nenhum de Pernambuco em competição nenhuma. Isso. Muitas vezes é o Copa do Nordeste. Muitas vezes, e nem é tanto assim, viu? Nem é tanto assim. Você vê crescimento de CRB, entendeu? Crescimento do próprio Ceará. O futebol do Ceará evoluiu muito, tá certo? E assim a gente tá ficando a desejar, tá deixando a desejar. Porque o Santa Cruz vai estar numa Série D. Se ele tivesse numa Série B, numa Série C, se tivesse todo mundo na mesma Série A, qual o problema disso? Eu sou torcedor do Sport e quero que ele vença o Campeonato Pernambucano contra Santa Cruz e Náutico. Mas não significa que eu não quero que ele esteja bem seriado para que ele possa gerar uma boa competitividade dentro do campeonato. A gente quer que o Santinha volte pra gente dar uma lapada nele, pra dar aquela matada também, né? É sempre bom ver o Santinha de vez em quando. E com isso a gente fecha o vídeo, gente. Por hoje é só. Continue dando like, continue dando seus comentários, Isso. tá certo? Não esqueça de se inscrever e apertar o sininho das notificações para sempre receber nossos vídeos, tá certo? Até a próxima, tchau! Futebol espanhol. Agora ninguém sabe se ele vai para esquerda ou para direita, porque ele jogou Esquerda. mais. Ele jogou mais para direita. Vai Mas jogar na esquerda. de origem ele é de esquerda. Aí eu não sei. Ainda bem que eu segurei, velho. Deu uma travada, Não olha pra ele! Justamente dessa situação de Cariús, que ele vai ser julgado essa semana, acho que vai, sei lá. Ele tava suspenso, né? Tá 30 dias, filhão. O cara tinha sido o único, pô. A pessoa da Pô tem esperança, né, velho? Aí depois, quando fui ver, Cariús, novamente. Conheça Roberto Salles, lateral da seleção venezuelana, pode reforçar o Sport. Para que empate. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Segue o líder! 44 pontos, minha gente. 44, Quaraquaquá. Como eu pensei que o timing não foi legal, não. Tá bom, então.